Pô, já começou a merda. Bom, aliás, ele tá lá em cima, não sei se tá... Bolsonaro! Hop! Já tá aí, já. Aê, Bolsonaro! Eu fui no banheiro, tu ficou meio ouriçado aí, tá ok? Fica tranquilo, número 1, número 2. Número 1, número 2. 1,5. 1,5. 1,5, líquidos e gases. Começou. Vem aqui, Bolsonaro. Uma das qualidades que ele tem, eu gosto muito, é essa informalidade, é esse jeito dele ele encara qualquer pergunta, né? Isso não tem, quanto a isso não tem nada. O Bolsonaro tá chegando aqui, ô Bolsonaro, pelo amor de Deus, nós vamos quebrar um pau hoje, Bolsonaro. Eu quando eu liguei para ele, eu falei assim, Bolsonaro, eu queria que você viesse em casa, e aí nós vamos fazer entrevista na sala e depois no quarto. No quarto você não quis fazer, por quê? Aqui a semana passada, eu vi há poucos dias um programa teu numa oficina que você dava materiais. Não. Materiais. Eu fiquei preocupado, né? Não, você viu a matéria do rapaz que consertava produtos eróticos. Exatamente. Eu fiquei preocupado. Você tá mais pertinho, assim, pode ter um clima melhor. Pra mostrar que eu não sou homofóbico. Que já começou. Começou a sacanagem aqui, eu vou te contar uma história. Mas você sabe que uma das qualidades que eu acho que você tem, você encara qualquer parada, você não é mal-humorado. Acho que nós somos parlamentares, exatamente. Ouvir e responder, e entrar em qualquer briga. A gente discute qualquer assunto. Lógico, eu não sei de tudo, né? Mas é verdade. Sou um cara esforçado. Ô, Bolsonaro, antes da gente começar a quebrar o pau aqui, queria que você contasse assim, você foi... trabalhou onde? Eu comecei com 13 anos de idade, pescava no Rio Ribeira de Iguape, tirava palmito no mato, o tempo que não era crime, né? Maracujá, aquele pretinho, caipira. E com 16 anos de idade prestei concurso e entrei no Exército. Então você... Dos 16 até os? Até os 33 anos é quando eu me elegi vereador no Rio de Janeiro. Você chegou a ser qual a sua tua patente? Eu cheguei até capitão. Capitão? Estava servindo na Brigada Paraquedista. E saia na porradaria? Não, o meio militar é diferente da vida aqui fora, né? A rusticidade, a camaradagem, a lealdade. Tem muita coisa boa no meio das Forças Armadas, né? Que a gente aprende. Bom, eu quero dizer para você o seguinte. Primeiro, eu queria te agradecer o fato de você ter dado um pulo aqui na minha casa. Convidei o Tami, que aliás é candidato também, né? Parece que ele é candidato a vereador por aqui, sim. Por São Paulo. Às vezes que eu tive contato com ele nos bastidores, sempre me dei muito bem com ele, sem saiu... problema. Lógico. Mas teve uma cena no Raul Gil, e teve um pega pra capar com o Feliciano. Foi seu amigo ou não? Me dou muito bem com o Feliciano, me dou bem com ele, acho uma relação pessoa. homoafetiva? Não chegou a tanto ainda, né? Começou a bobagem. Eu te dei o troco, você também, entendeu? Eu tô começando o troco. Mas enfim, vamos rever esse cabelo. Você assistiu? Assisti. Assiste comigo aqui para fazer o comentário. Dá uma olhadinha só, o pau que saiu lá com o Feliciano. Você passa ódio para as pessoas agredirem homossexuais na rua. Como você tá falando. É assim que Deus faz. Quando você faz para os outros, Deus pesa a mão sobre a família da gente. Deputado, eu quero só falar do governo agora, quero mudar um pouquinho. Eu vou continuar orando. Governo é coisa boa. Deputado, eu quero Isso, saber o seguinte. ora por mim. Vou continuar ora orando. por mim. Vamos parar, gente. Hello. Vamos falar um pouco lá Deus te fazer feliz, de verdade. Não, Tome. Você vai embora por quê? Tome, volta aqui. E aí, o que você achou dessa confusão Acho aí? que o Tami tinha que ficar para debater e não abandonar o estúdio, né? Achei isso aí. Agora, o Feliciano causa polêmica também, as posições dele, ditas conservadoras. Eu também sou conservador também, nada contra. E ali não houve parece que não houve uma aproximação mais afetiva. Não teve uma liga ali. Comigo, eu nunca abandonei debate. Da minha parte, você pode ver, tem um deputado BBB que não aceita debater comigo em programa nenhum televisivo. Como chama ele? É o Jean. O Jean? Ele não aceita Mas você debater. já cruzou com ele Não, direto? cruzou nunca cruzei com ele não. Você já encontrou com ele já lá diversas vezes? Não. Você tentou se aproximar dele? Não, teve um momento que a gente poderia até se aproximar, foi num voo da TAM do Rio pra cá. Isso é real, Helena? É real. Conta a história. Ele entrou na minha frente, né? E a possibilidade existe de um estar do lado do outro, né? E quando vi que ele sentou... Coincidiu? Coincidiu. Joelhos, para o teu lado aí. Você entrou filmando, também você já entrou... Mas eu sabia você que também olha só, se eu não filmo, quis encher o saco ele ia se dele. levantar e com toda certeza ia contar a história dele. Eu tava do lado dele, mudou de assento aqui. Estou me sentindo discriminado. Imagine se fosse o contrário. Onde é que está o start? Porque tudo tem um começo. O que te fez não gostar de quê? Novembro de 2010. Ok. De 2010, tu começou lá.
Eu andando no corredor das comissões da Câmara, vi uma sala cheia de gente com uma roupagem, né, que não é normal na Câmara. Tipo? Tipo parada gay. Tá? E eu perguntei para o segurança, quem está vendo aqui? Vai ver alguma parada gay na Câmara? Se houvesse, não compete a mim dizer se vai ter ou não vai ter. Mas você já era homofóbico na época? Você pediu 0. Aí estou contando, até novembro de 2010, ninguém nunca ouviu falar nada meu com gay, contra gay, a favor. O problema dele, não tem nada a ver com isso aí. E ali estavam comemorando o lançamento de um material dito didático para combater a homofobia. Eram filmes, cartazes, livros. E os filmes, inclusive, que eu tive acesso, eram de meninas se beijando. E era para passar... Meninas o quê? Meninas de 15 anos de idade. Tinha filmes para passar nas escolas no ensino público. Certo. Para garotada a partir de 6 anos de idade. Não, eu não poderia admitir, nenhum pai, ver esse tipo de material chegar para a garotada de 6 anos de idade. Assim como, Otávio, eu não posso admitir para garoto de 6 anos de idade, na escola, ver uma luta do Anderson Silva, por exemplo, no MMA, sair na pancada, porque no intervalo a molecada vai sair na pancada. Se você bota para criancinha de 6, 7 anos, com toda certeza, se você passa um filme, a molecada, no meu entender, a molecada tende a copiar, a ser parecido com aquilo. Então, a intenção nossa foi esse trabalho de combater que esse material chegasse na escola. Tanto é que em maio do ano seguinte, a presidente da República resolveu recolher o material. Basicamente foi aí então que você... Então o que acontece? Como o outro lado, sem argumentos para me demover da ideia de combater esse material, veio rotulado de homofóbico. E aí, grandes debates... Eu costumo brincar, tanto é que eu estou aqui que eu não sou. Não tem nada a ver. Eu acho que todos nós temos alguns parentes, tem amigos. Não tem nada a ver. Mas é que eu não passei por essa fase, mas quando você era moleque, você não fez troca-troca? Não fez troca-troca? Eu só trocava figurinha de futebol, né? Ah, entendi. Mais nada. Mas você batia o bafo. Batia o bafo, Você batia o bafo. Entendeu como é que é? Bom, pessoal, é o seguinte. E cuspia na mão, né? Eu vou dizer pra vocês uma coisa, agora o bicho vai pegar. Música de suspense, você tem 1 minuto pra se defender. Então, pessoal, grava aí 1 minuto, por favor. Aí quando der 1 minuto, você vai... Ai! Entendeu? Ok? O erro da ditadura foi torturar e não matar. Jair Bolsonaro em discussão com manifestantes. Teve essa frase sim, né? Agora, ditadura no Brasil, eu faço um apelo para a garotada aqui, quem tem parentes e amigos com mais de 60 anos de idade, pergunte como era aquele momento, como foi aquele momento da nossa história. E outra, golpe militar, quem caçou o presidente João Goulart foi o Congresso Nacional. Seria incapaz de amar um filho homossexual. Prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Uma entrevista sobre homossexualidade na revista Playboy. Nossa. Olha, no auge da discussão daquele material que foi conhecido como kit gay para criancinhas, muita coisa aconteceu. Uma das coisas foi isso daí, realmente. Tá ok? Eu entendo que o homossexualismo é muito mais comportamento do que genética. Entendo, não sou geneticista, então não sou a pessoa certa para falar sobre isso daí. Tá ok? Mas um filho meu, a gente vai gostar de qualquer maneira. Lógico, certas coisas, né? Eu gostaria que meus filhos todos torcessem para o Botafogo. Um torce para o Fluminense e o outro para o Vasco. Você falou isso aqui? Agora, entendo, olha só, quando você fala nesse material escolar, se você está ensinando na escola, passando filmes de meninas e meninos trocando carícias, você está estimulando a pessoa a ter aquele comportamento. Por isso a minha briga contra este material escolar, e daí a rotulação, e daí as balas perdidas, como acontece como nesse caso aí. Próximo. Essa aqui também foi forte, eu me lembro muito bem. Deputada Federal Maria do Rosário. Famosa deputada Federal Maria do Rosário. Abre aspas, não te estupro porque você não merece. Fecha aspas, eu pergunto, você já estuprou alguém? Não, nunca estuprei ninguém. Tenho 2 projetos em Brasília para gravar a pena de estupro, inclusive a questão de estupro de vulnerável. Agora, nesse momento aqui, eu estava discutindo com a Rede TV, por coincidência, né? Um fato bárbaro de um casal de namorados aqui na área rural de São Paulo que foram surpreendidos por 5 marginais, executaram o garoto Felipe Café com um tiro na nuca e por 5 dias em rodízio estupraram a menina Liana Fredenbach. E no último dia, um menor de idade degolou-a com a faca cega. E eu estava lá lutando pela redução da moralidade penal. E ela foi para lá para exatamente dizer que o moleque de 17 anos, mesmo tendo estuprado e degolado uma menina, não deveria ser punido como um adulto. E daí ela perdeu o debate, me chamou de estuprador, daí eu dei aquela resposta para ela. Agora é aquela bala perdida. Mas é uma resposta...
Não, mas eu acho o seguinte, ela não está defendendo as mulheres, ela está estimulando. Mas você não podia ter falado... Mas o que acontece? Eu dou uma entrada por trás de carrinho no futebol em você. Você responde... Aí você dá uma cotovelada em mim. E eu falo que você não devia dar cotovelada em mim. É questão de momento. Não foi nada pensado. Se arrepende. Não, se ela se desculpar primeiro, a gente pode conversar. Então dê um exemplo, Bolsonaro. Fala assim, ela tá vendo. Manda para deputada. Deputada, é o seguinte, fecha a música de amor. Mande um recado agora para deputada. Maria do Rosário, defenda as mulheres, tá ok? Menor de 16, 17 anos sabe muito bem o que está fazendo. Bolsonaro, é o seguinte, eu pedi que algumas pessoas fizessem algumas perguntas para você. São amigos, pessoas super importantes, né? Esse aqui é legal. Dá uma olhada aqui. Olha onde eu peguei o cidadão, vamos lá. É apelido ou apelido? É ele mesmo, com vocês! Olha que coisa mais linda. Que é isso, nossa, cara? se o Bolsonaro tiver assim, eu acho que ele vai querer te conhecer na intimidade. Olha aqui. Qual a pergunta para ele? Perguntinha para o Bolsonaro? Primeiro, só me fala uma coisa. Que pretinho você está usando aí, aqui em cima? Aqui é o seguinte, é o médio, é o castanho médio. É o castanho médio. Você acha que o Bolsonaro é apelido ou apelido? É Meu querido Bolsonaro, para ter o apoio do Congresso Nacional, você negociaria ministérios e cargos ou não? Ou não. É o Ministério de Cargos, né? Olha, Sim. eu entendo que quem assumir 2019 vai pegar um Brasil tão quebrado. Se você quiser dar um ministério para um partido, transporte, por exemplo, eu ia falar, eu não quero porque não tem recurso aqui para comprar 1 metro cúbico de asfalto. Agora, para quem quer que seja, como eu tenho me despontado, uma pessoa diferente dos que estão aí. Se for para fazer uma política, ele toma lá da cara, estou fora. Mas devemos fazer uma política realmente para tirar o Brasil. Você vai conseguir administrar? Olha, porque o país tem uma educação de troca de favores. Eu entendo que aqueles que votarem em mim, por exemplo, caso eu seja escolhido pelo partido, vá votar também numa bancada de parlamentares com pensamento semelhante ao meu. Mais um aqui, atenção, vamos lá? Grande Otávio Mesquita, você pediu para mim uma pergunta, eu vou fazer uma em duas. Maurício Macri assumiu a presidência da Argentina. Em alguns dias ele fez várias mudanças. Bolsonaro, primeiro, o que você mudaria no Brasil do governo que está aí? Segunda, o que é que você acha dessas urnas eletrônicas? Ok. Celso, obrigado aí, Celso. Tá ok? A primeira pergunta, a questão do Macri, né? O Macri arrebentou, chegou lá em Buenos Aires. Ele apertou a tecla, aquela tecla mais ou menos, né? Ou a tecla 1 sobre X da calculadora. Fazer exatamente o contrário do que a Kirchner está fazendo lá e que eu faria, caso fosse presidente. Mas ele radicalizou, ele entrou lá e... Não, ele suspendeu as barreiras de exportação. Então o pessoal já foi para o campo plantar. Não tem mais barreira alfandegária para exportar qualquer coisa na Argentina. No campo foi a primeira medida dele, né? E fez as correções que tinha que ser feitas. O Brasil e a Argentina, né? O Brasil continua com viés ideológico para abrir seu comércio para o mundo. A presidente da República teve há pouco tempo na Câmara com a sua mensagem presidencial. Ela falou que nós devemos, depois de 3 anos de PT, abrir o comércio com o mundo. E citou Europa, Norte da África, citou a Ásia, não citou os Estados Unidos. Continua aquele ranço ainda contra a política americana, que eu sou exatamente o contrário. Devemos buscar, com a primeira economia do mundo, buscar o contato. O americano fez agora um grande acordo aqui do Pacífico com a primeira e a terceira economia do Japão. E o comércio no mundo, 40% do PIB no mundo está nesse corredor agora e nós estamos fora. Então, abrir o comércio no mundo. A outra, urnas eletrônicas. Obrigado aí, Celso. O projeto é meu, nós aprovamos. A Dilma vetou, nós derrubamos o veto. E está valendo, no momento, para 2018, o voto impresso ao lado da urna eletrônica. Continuamos aqui nesse novo quadro, que não é tão novo assim, mas enfim, chamado Minha Casa, Meu Estúdio, onde eu recebo aqui, hoje estou recebendo o deputado Jair Bolsonaro, o deputado... Dizem que você é muito radical, eu concordo, você também dá umas porradas fortes, mas faz parte. Não dá pra gente continuar na vaselina nesse Brasil, né? Não dá mais, chega. E aí a gente bate papo, troca umas ideias aqui, umas pessoas fazem perguntas, e agora, mas você quer tomar uma... Eu tô tomando aguinha aqui, que é bom que tem água aí, pessoal. Tocão! Tocão é meu funcionário. Trouxe a aguinha. Esse é o Tocão? É o Tocão. Aí, Tocão, obrigado. Tocão, aproveita que você está chegando agora, trouxe a aguinha. Fala, Tocão. Oi, tudo bem, prazer? Tocão, qual é a pergunta que você queria fazer? Você falou que ia fazer uma pergunta. Ah, foi. Eu sei a pergunta, eu não sei se ele vai querer responder.
Eu vou te ajudar. Você fez um exame há pouco tempo. Foi. Que exame que foi? Foi exame de toque. Você tomou uma dedada. Tomei uma dedada. E daí, tá com saudades? Olha... Não responde, ele que você tem que perguntar. O que você quer perguntar pra ele? Não, agora eu te faço a pergunta pro senhor. Você já fez também essa... Já tomou? Já fiz. Você tomou a dedada? Já tomou você acha que essa pergunta... Você já tomou... Mais de uma. Pô, já tomou dedada? Não, porque eu faço, porque isso, pra quem não faz, é ignorância, porque é obrigado a fazer. Você quer perguntar? E você deve ter tido contato, como eu tive, com gente na sala de espera chorando porque não fez. Exatamente. E daí ele tomar dedada toda semana, em vez de tomar uma por ano. Exatamente. Tá, okay. Você fez quantos exames desses? Talvez uma dezena já. Ô, louco, bicho! Inclusive, o meu médico tinha uma unha grandona, perguntei, né? Ele já foi presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Eu perguntei, doutor, olha essa unha grande. É porque eu toco cavaquinho. Falei, o que tem a ver com isso? O que meu cu tem a ver com o seu cavaquinho? Não, desculpa, mas você sabe que eu também fiz. Brincadeiras à parte. Inclusive, eu apresentei um projeto quando o Clodovil era vivo, criando a Semana Anual da Saúde Masculina. E convidei o Clodovil para entrar junto comigo como coautor, né? Não, com o Clodovil de jeito nenhum. Nota 10 ao Clodovil. Não. O Clodovil era contra esse radicalismo, né, LGBT por parte de uma minoria. A maioria dos homossexuais não entram nessa briga. Okay. Bom, tem mais uma pergunta aqui agora. Na verdade, você que chegou em casa neste momento, a gente sempre pede para algumas pessoas fazerem perguntas. E aqui eu estive num lugar, não sei se você pode ser, mas eu vou dar uma dica para você. Dá licença só um pouquinho. Você precisa parar aqui, você precisa parar a sua sobrancelha, né? O cabelinho está bem cortado e tal. Você já cortou no Jaça? Não conheço. Jaça o quê? O Jaça, que corta o cabelo do Silvio Santos? O nosso... não conheço não. Você não conhece o Jaça ainda, né? Ainda não. Deixa eu apresentar, porque você precisa dar uma paradinha aqui, na boa, sem menor problema aqui, só dar uma paradinha aqui, depois fica meu conselho. Tô gostando do carinho, cara. É que vocês têm a cena aí, eu maquiando o deputado Bolsonaro. Nada! Gente, isso aqui tá uma loucura. No pescoço o esquitinho agora, no pescoço. Você tá economizando o marcador aqui. Bom, olha só, lá no Jaça, na parte de cima, tem a Praça Silvio Santos, né? Você sabe que o Jaça é amigo do Silvio há 40 anos. E ele me permitiu, quando eu estava lá cortando o cabelo, eu sempre tenho uma câmera que eu uso no meu dia a dia, e eu uso, chama OK Bem Pessoal. Então ficou comigo, aí eu falei, pô, Jaça, deixa eu vou entrevistar o deputado semana que vem, e tem uma pessoa famosona lá em cima, fazer uma pergunta. Olha só, como é que foi. Que rufa os tambores. Que bigodão, hein? Que isso, rapaz. Eu de boné. Você veio dar um tapa? Veio dar um tapa na goiaba? Um tapa na goiaba. Você tá bem com tudo certinho, não? Tranquilo. Isso aqui já peguei muitos, Bolsonaro, tô brincando. Bolsonaro tá em casa. Bolsonaro, o que Bolsonaro foi fazer na sua casa? Revolução? Não posso falar. Nós só ficamos na sala, porque se eu subir pro quarto, eu não sei o que vai acontecer. Olha só, você conhece o Bolsonaro? Conheço bem. Eu queria que você fizesse uma pergunta para ele, uma pergunta assim, mas vamos polemizar. Polemizar? Vamos arrebentar. Chupa que é de uva, Bolsonaro. Bolsonaro, eu sempre te achei bom de entrevista, bom de política, mas muito radical. Pergunto, caso você chegue um dia à presidência, qual seria o seu principal, a primeira coisa que você faria ao pegar a caneta de presidente e tomar as decisões? Primeira canetada, qual que seria mesmo? Essa questão da economia. A economia, nós temos que dar. O que eu digo, para o Brasil crescer, nós precisamos de menos leis, menos decretos, menos portarias. Reforma política, isso aí você vai chover no molhado, porque você vai ter que brigar com o Congresso e o Congresso é o corporativista. Quantos ministérios você teria? Você pode diminuir bastante, uns 18 talvez ali, no máximo. Até porque para você conhecer os ministros, eu não conheço a maioria dos ministros, estou lá dentro. Imagine você. Chegou uma pergunta para você, olha aqui, traz aqui para mim, por favor. Chegou uma pergunta. Nossa senhora, ele mandou para mim agora isso aqui? Tá de brinquedo entre mim? Deputado, diante da crise que o país enfrenta, eu queria saber do senhor o seguinte: o senhor é a favor de uma nova revolução militar? Pelo amor de Deus, o Marcelo chutou o balde agora, hein? Ô, Marcelo, fique tranquilo, nenhum militar quer assumir a presidência via quartelada, tá ok? A confusão é muito grande. Talvez nós venhamos assumir pelo voto. Quem sabe o capitão Jair Bolsonaro aqui com o teu voto, tá ok, Marcelo? Fique tranquilo aí. Agora, vem aqui, ditadura ou democracia? A democracia, né? Mais uma pergunta aí sim de um profissional liberal, na verdade o doutor Arthur.
Meu dentista, o dia que eu fui lá, eu lembrei... É o homem que bota a broca na tua boca. Eu vou indicar ele para você, o cara é bom. Vamos lá, olha só. Caro deputado, a exemplo do que temos visto aqui no país vizinho, Argentina, ao seu ver, quais são as medidas necessárias para o nosso país retomar a sua rota desenvolvimentista? Complementando anteriormente, nós temos que buscar maneira de reduzir essa carga tributária, okay? Baixar essa taxa de juros, okay? Tornar menos dificultosa a vida de quem quer investir, do empresariado, e tratar com carinho o recurso público. Não pode continuar dessa forma que está aí. Agora, você é a favor ou contra a criminalização da homofobia? Completamente contra, até porque o tal do PLC 122, que passou na Câmara e foi sepultado no Senado, previa uma briga de futebol entre nós dois. Aí eu chamo você de gay. Vamos supor que você seja. Eu começaria por aquele projeto, caso fosse lei, com 3 anos de cadeia inafiançável. Eu estava equiparando a homofobia com racismo. Não tem. Olha só, e você vai ter que então criar a lei para tudo quanto é minoria. Não, eu chamo você de careca, de barrigudo, de feio. Pô, tem cara que é feio e não gosta de chamar de feio. Tá okay? Agora, ninguém está pregando que você chame o cara de gay. Leve a vida. Agora, não dá para você criar um grupo, uma minoria da sociedade com superpoderes. Não dá para você fazer isso aí. Qual é o mais forte candidato, se você for candidato, o seu concorrente, você acha? Não olho nessa ótica. O Mercadante está sendo preparado para isso. Tá, assim como o Jacques Wagner, do PT, entre outros. Né? Você pode ver, eu sou uma pessoa que vivo disso que eu tenho em Brasília, do que eu tinha no passado como capitão do Exército Brasileiro. Quem é o cara forte que pode te atrapalhar? Não, atrapalhar, eu acho que atrapalhar o Brasil, poderia, né? Com a questão da marketagem, por ocasião das eleições, foi bastante diminuído tudo isso aí. Placas, cartazes, coisas que eu não teria, foi bastante diminuído. Então vai valer muito o debate de televisão e as mídias sociais. WhatsApp, Facebook, Instagram, isso aqui vai valer. Eu elegi um filho em São Paulo, Eduardo Bolsonaro, né? Basicamente nas mídias sociais. Está aqui presente aqui. Dá beijinho papai, dá beijinho papai. Beijinho, papai, benção do papai. Pô, mas nem bem, pô, forte. Esse é policial federal, Eduardo. Baixa aqui um pouquinho, fica de você. O seu pai é um bom pai? Sim. Vamos agora subir lá no quarto, que eu tenho uma outra entrevista para te mostrar. Vamos lá. Tem um super microfone. É um pouco mais, eu tô brincando. Ok, pessoal, valeu pelo abraço. Valeu, Bolsonaro, desculpa a brincadeira. Obrigado pela oportunidade. Você é uma figura querida e tá ok. Que se candidato for... E peço a Deus realmente corresponder à grande simpatia que eu estou tendo junto ao povo brasileiro. Maravilha, é isso aí. Ok, bem, pessoal, uma parte dele não é exatamente esse programa e muito menos não é Minha Casa, Meu Estúdio. A gente está fazendo aqui algumas experiências para poder dar um pouco mais de descontração em assuntos polêmicos e pessoas polêmicas como o Bolsonaro, ok? A gente volta daqui a pouquinho. Valeu, um abraço para vocês. Sucesso. Valeu. Te amo, amor.